A taxa Selic caiu para o menor patamar histórico e tem previsões para que ela caia mais ainda. O próprio Banco Central já citou essa possibilidade de vir diminuir ela ainda mais. Com tudo isso acontecendo, eu aposto que você está se perguntando: a renda fixa morreu? Oi, eu sou a Gabi e já vou te respondendo que ela não morreu, mas a gente precisa entender a importância da renda fixa, como escolher essa renda fixa, e é isso que eu vou te responder nesse vídeo. Para quem é novo aqui no canal, esse é uma série de vídeos em que eu respondo perguntas que eu recebo frequentemente. E esse vídeo, ele foi originado numa pergunta que ficou aqui no meu canal do YouTube no meu vídeo anterior. Então, se você já tem dúvidas que nunca teve aí uma resposta em algum vídeo no YouTube, já comenta elas aqui, que provavelmente você vai ser um dos próximos selecionados. Beleza, Gabi, tu disse aí que a renda fixa não morreu, mas tá aí, a rentabilidade dela tá cada vez menor. O que a gente faz com isso? Gente, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, o papel da renda fixa nos nossos investimentos. Acontece que o que existia aqui no Brasil era algo realmente meio utópico. A gente ter renda fixa tão alta, patamares super elevados. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos que eu já fiz, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha, mas o que acontece? Quando a renda fixa está muito alta, isso não estimula a nossa economia, isso não estimula o desenvolvimento de empresas e, por consequência, acaba prejudicando aí o mercado como um todo e a evolução da nossa nação. Economias desenvolvidas, você pode perceber que tem taxas de juros muito mais baixas e é um consenso já no mercado como um todo em que estamos entrando sim num patamar novo de taxa de juros mais baixa. Mas calma aí, não quer dizer que a gente vai ficar continuando com taxas em torno dos 2% como a gente tem hoje. Provavelmente as previsões é que para os próximos anos aí, 2021, 2022, ela volte a dar uma subida chegando a uns 5%. Mas aqui nesse curto prazo, talvez ela baixe mais sim, para depois retomar a subir. Beleza, isso aqui só foi uma contextualização para a gente entender essa nova realidade, porque não adianta você querer ir para a renda fixa e achar que só na renda fixa você vai ter ganhos extraordinários no longo prazo. Gente, não, isso não é viável economicamente, isso não é sustentável economicamente e não adianta. Essa é a realidade e precisamos nos adaptar a ela. Só que tudo isso agora tá levando essa luz para a renda fixa, para o real papel dela, e a gente precisa entender agora quais são as rendas fixas que existem, os tipos de títulos, como a gente pode escolher cada um e como a gente pode fazer cada um desses títulos fazer sentido na nossa carteira. E é sobre exatamente isso aqui que eu vou trazer nesse vídeo. Eu quero explicar para você cada um dos tipos de renda fixa e como introduzir cada um desses tipos para um objetivo específico. Então, se você quiser, você achar que precisa, pega aí papel e caneta e vai anotando para você conseguir compor a sua carteira de investimentos de uma forma muito mais eficiente. Vamos começar entendendo quais são os tipos de renda fixa. Eu vou te dar aqui as características de todos eles para você depois conseguir entender de uma forma um pouco mais fácil como eles se encaixam na sua realidade. Para a gente começar, existe a renda fixa pública e a renda fixa privada. A renda fixa pública é basicamente aquela que existe no Tesouro Direto, que são os títulos do governo, onde o governo realmente emite esses títulos para pegar a dívida com o público, com instituições, quem quiser comprar esses títulos do governo. A gente tem basicamente três tipos de títulos: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Selic, ele vai corrigir aí todo dia segundo a variação da taxa Selic. Já o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, eles têm uma composição um pouco mais de médio e longo prazo, porque eles podem variar e vão variar muito até a data do vencimento. Na data do vencimento, eles vão ter a rentabilidade que você adquiriu na compra daquele título. Mas, ao longo, até o vencimento, eles podem variar, pagando mais ou menos. Então, muita gente utiliza esses dois tipos de títulos para especular aí com títulos públicos do governo. Na renda fixa privada, a gente vai ter aquelas bancárias financeiras como CDBs, LCIs e por aí vai, onde basicamente o banco ou instituição financeira vai estar tomando uma dívida com você também e vai estar pagando aí a rentabilidade desses títulos para você. Por serem de instituições financeiras, bancárias, esses títulos normalmente têm um pouco mais de segurança do que as rendas fixas não bancárias. Não necessariamente isso é verdade ou não, mas geralmente é assim,
porque é muito mais comum para os bancos emitirem esses títulos e geralmente eles vão pagar um pouquinho menos do que as renda fixas das instituições não bancárias, não financeiras, que nesse caso vão ser as debêntures. Debêntures acabam sendo investimentos não utilizados por nós, investidores individuais, porque o mercado de debêntures não está tão desenvolvido no Brasil. O mercado de crédito privado não é tão desenvolvido no Brasil por causa de a gente ter uma taxa Selic aí historicamente muito alta. Então, por que eu vou procurar debêntures se eu posso ir no Tesouro Nacional, onde é muito mais seguro, e já ter uma altíssima rentabilidade? Então, realmente, a gente tendo aí uma taxa Selic mais baixa, a gente tem aí princípios de que a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais esse mercado. Por ser um mercado um pouco mais arriscado, digamos assim, porque pensa, eu sou uma empresa não financeira e eu quero emitir uma dívida com a população. Geralmente, a empresa só vai fazer isso quando ela não conseguiu tomar essa dívida já no banco. Então, normalmente, ela vai trazer uma taxa de juros um pouquinho mais alta para você ganhar, porque você vai ter que tomar um riscozinho maior aí. Então, claro, isso aqui é de uma forma bem simples, só para você entender. Então, a gente tem aí uma escadinha de risco, poderíamos dizer assim, onde tem os títulos do governo, os títulos privados, bancários, CDBs e toda essa companhia aí, e os títulos privados não bancários, onde a gente tem as debêntures. E como você sabe, né, o risco ele vai estar, de certa forma, atrelado a uma possibilidade maior de retorno. Então, geralmente, as debêntures elas vão pagar mais. Você vai conseguir debêntures pagando de uma forma bem interessante. Mas da mesma forma que você lembra daquela CDB que você tem que comprar, deixar lá uns 2, 3, 4, 5 anos, quanto mais tempo você deixar lá no banco, mais tempo eles vão estar te pagando mais juros, as debêntures são iguais. Então, quanto mais você quiser ter de rentabilidade essa debênture, mais tempo você vai ter esse dinheiro preso. Mas da mesma forma, a debênture ela pode te render de uma forma pré-fixada, de uma forma pós-fixada, atrelada à inflação, atrelada à Selic. Então vai ter diversos tipos de rentabilidades. Ok, entendemos basicamente aí o que cada um desses títulos. Você pode ir no site da sua corretora, dar uma analisada. Se você quiser que eu faça isso aí ao vivo mesmo, entrar em algum site de corretoras e mostrar um pouquinho desses tipos de investimento para vocês, comentem aqui abaixo. Agora a gente está entrando no filezinho do vídeo, porque eu vou te falar de objetivos, de prazos e vou te mostrar como introduzir esses investimentos na sua carteira de investimentos. Porque lembra, renda fixa é a parte de segurança da carteira. Se você tem um perfil mais conservador, moderado, ou às vezes até mesmo agressivo, você não vai conseguir ter tudo. A maior parte das pessoas, pelo menos, não vai conseguir ter tudo em investimentos de renda variável. E isso realmente não é algo adequado, recomendado para a grande maioria da população. Então, para você ponderar o risco da sua carteira, você precisa ter uma parcela em renda fixa. Só que a renda fixa não é só a CDB do banco ou o Tesouro Selic. Como eu já te expliquei, tem diversos tipos de renda fixa que trazem muita segurança e podem fazer muito sentido na composição da sua carteira, principalmente para o longo prazo. Então, vamos comigo entender o que seriam objetivos de curto prazo e também para sua reserva de emergência. Nesse contexto, onde objetivos de curto prazo são basicamente aqueles com vencimento até 1 ano e a sua reserva de emergência tem que ser algo extremamente seguro e com liquidez, as melhores recomendações aqui realmente são o Tesouro Selic, porque ele é super seguro, é do Tesouro Nacional, do governo federal, onde ele tem essa correção diariamente, você não vai ter oscilações dos valores. No máximo que pode acontecer, a Selic cair, o Tesouro Selic começar a render um pouquinho menos, ou a Selic aumentar e o Tesouro Selic começar a render um pouquinho mais. Beleza, vai estar super seguro. CDBs de liquidez diária, que paguem aí 100% do CDI de algum bom banco, uma instituição sólida, também é super recomendado, ou até alguns fundos de investimento que invistam basicamente tudo no Tesouro Selic. Gabi, mas eu não posso pôr em outro lugar para curto prazo ou reserva de emergência? Não, gente, porque aqui o foco
é segurança. Se você quer fazer uma viagem daqui meio ano ou até um ano, não vale o risco de você colocar em outro tipo de investimento que pode trazer oscilação e talvez você não tá ganhando essa rentabilidade ou corrigindo esse investimento nesse pequeno período do tempo, tá? Então, a ideia em objetivos de curto prazo é não arriscar com oscilação. Agora, quando a gente vai para o médio prazo, que é algo em torno de 3, 5 anos, a gente pode começar a arriscar um pouquinho mais. Não no sentido de jogar, de especular, mas ter investimentos que possam oscilar. Porque assim, você vai ver que vai ter muitas CDBs ou debentures que vão vencer daqui 3, 5 anos e vão ter uma rentabilidade muito mais atrativa. Os próprios títulos do governo federal têm alguns com vencimento para daqui até 5 anos. E se você tem um objetivo, alguma coisa que é mais ou menos para esse período e você encontra investimentos de renda fixa que dão maior rentabilidade e os prazos de vencimento eles estão casadinho aí mais ou menos com o seu objetivo, vá nesses investimentos, não fica só no Tesouro Selic ou num fundo que só investe no Tesouro Selic, porque realmente você vai estar perdendo oportunidade de rentabilização. Pensa assim, a Selic e a inflação, elas vão andar muito juntas, principalmente se a gente estiver nesse cenário de uma economia mais desenvolvida, onde realmente a gente vai ter taxas de juros mais baixas, a realidade vai ser Selic e inflação estarem muito pertinhas. Você não ter um ganho real, você simplesmente corrigir a inflação, esse tipo de investimento. Então, um tesouro IPCA, por exemplo, que vai corrigir a inflação e talvez te dê mais 3%, mais 4%, e você vê um título vencendo daqui 3, 5 anos e você tem um objetivo de comprar um carro, uma casa, uma viagem ou qualquer coisa com esse prazo, gente, perfeito. Você pode procurar algumas debentures aí que também podem vencer no ano mais ou menos que você quer essa finalidade, esse objetivo. Perfeito. Só que lembra aí de casar realmente os seus objetivos com os prazos desse investimento. E também vale de você ter aí umas 2, 3 debentures ou títulos diferentes, porque a diversificação aqui também vale. Ok, entendemos um pouco essa noção, esse descritivo para o médio prazo. Isso também pode ser aplicado no longo prazo. Claro que quando a gente tem finalidades, objetivos para mais de 10 anos, você provavelmente já está investindo muito mais em renda variável nesse foco, porque realmente com objetivos aí mais de 10, 15, 20 anos, a renda variável vai te proporcionar muito mais rentabilidade. Mas você pode talvez ser mais conservador e quer realmente ter alguns investimentos, alguns títulos públicos, títulos privados, para dar uma diversificada na sua carteira, porque isso também vale. Busque algumas debentures, busque alguns títulos do governo. Eu, particularmente, não gosto tanto desses títulos tão longos, de 30, às vezes até 50 anos, porque é muito tempo, gente. Eu acho que é uma incerteza muito grande para você ficar atrelado a esses títulos. Mas algum título de 10, 15 anos, dependendo, pode fazer muito sentido sim. Principalmente se você já estiver conhecendo, entendendo um pouquinho mais sobre economia, sobre ciclos econômicos, porque daí talvez você pode ganhar na marcação a mercado desses títulos. Eu particularmente não gosto de falar sobre marcação a mercado, principalmente para quem é iniciante, porque não está entendendo muito bem. Eu já fiz alguns vídeos bem antigos sobre o assunto, eu vou deixar eles aqui para você dar uma olhada, mas é algo que vale ser citado, porque quem quer se especializar um pouquinho mais, quem quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vai fundo, gente. Mas agora um outro ponto. Por exemplo, estamos em patamares muito baixos da taxa Selic, 2,25. Talvez ela caia mais? Talvez sim. Mas as previsões do próprio Boletim Focus, que eu falo toda semana lá no meu Instagram, estão dizendo aí que para os próximos anos ela vai dar uma aumentada. Então, dependendo, alguns títulos pré-fixados podem não ser tão interessantes, porque talvez eles vão estar muito pré-fixados com a Selic que a gente tem hoje, e talvez ela venha aumentar. Então, isso pode dar aí uma penalização. Vai de cada um, você entender se acha que vale a pena ou não. Lembrando que o título pré-fixado, ele é muito válido se você acha que faz sentido aquela taxa de juros para você ou não. Da mesma forma que títulos atrelados à inflação, eu acho eles muito válidos para todo mundo que
quer garantir a correção da inflação, porque não sabe o que pode acontecer no Brasil. A gente hoje está com inflação baixa, mas a gente tem um histórico muito antigo de inflações descontroladas. Então, eu sempre acho interessante ter alguns títulos atrelados à inflação, porque, gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer, principalmente no Brasil. Sobre uma possível diversificação, eu iria nesse sentido. Teria um pouquinho de títulos públicos atrelados à inflação, eu teria uma outra debênture e diversificaria aí os prazos que fizessem sentido em relação aos meus objetivos. Lembrando, gente, renda fixa não é só Tesouro Selic, não é só CDI, não é só aquela CDB do banco, existe um mundo muito mais amplo sobre renda fixa que eu acredito do fundo do meu coração que está vindo a ser desenvolvido com novos patamares super baixos da taxa básica de juros. E é isso, gente. A renda fixa não morreu, ela só está se alterando, mudando para novos horizontes, para possibilitar novas oportunidades de investimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que às vezes renda fixa não é um assunto que as pessoas se interessam muito, principalmente nesse cenário atual, mas se você gostou, eu peço que você compartilhe, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ativa o sininho para garantir que vai ficar por dentro de tudo o que eu postar. Um grande beijo e até a próxima!